Sou petiana egressa do período de 2010.2 a 2015.1, no total aí de 8 semestres, 4 anos. Fiz mestrado, doutorado e a graduação aqui no curso de Engenharia Química da UFC e hoje eu faço parte do quadro de docentes do departamento e sou vinculada ao Laboratório de Modelagem e Visualização 3D aqui da UFC. E o PET, ele vivencia esses 3 pilares, na verdade a base formadora do grupo PET, e isso torna as pessoas que vivenciaram esse grupo, esse período, mais aptos a vivenciar também a carreira de docente. Alguns colegas, vários colegas do meu período, né, e ao longo dos anos que eu acompanhei o PET se tornaram docentes, e o PET ele dá a gente essa experiência de poder ensinar ainda muito no início do curso, né? Então a gente participa de várias atividades voltadas ao ensino e isso diferencia muito dos outros grupos ligados aqui à universidade, onde a gente tem monitorias, né? Tem projetos de extensão, mas também voltados ao ensino. Então isso dá uma base muito sólida e de autoconhecimento, que foi o que aconteceu comigo, de eu me conhecer como professora, vamos dizer, um dom que eu desconhecia, e esse período foi fundamental. A extensão também nos dá aí um norte do que a gente pode encontrar ainda como professora. Eu mesma faço parte de atividades de extensão e eu sempre lembro com muito carinho do período que eu era petiana e dos projetos que a gente desenvolvia. E a pesquisa, não tem nem o que falar, né? Geralmente os professores universitários, eles são ativos na pesquisa, e a pesquisa para mim dentro do PET foi muito forte. Eu fui aluna de iniciação científica do tutor, né, o professor Samuel Cartacho, e logo no PET, ainda no PET, eu comecei as minhas publicações em congresso que possibilitaram o meu ingresso na pós-graduação e continuei, né, esse período de mestrado e doutorado ainda vinculado ao professor Samuel. Então foi uma base muito forte para o meu destino, né, que foi se tornar professora universitária. A primeira oportunidade foi ingressar na empresa Júnior, que na época se chamava Politec. Eu fiz parte durante uns 7 meses da empresa Júnior. Eu era do setor de patrocínio. Logo no segundo semestre, né, 2010.2, surgiu a seleção do PET, e por ser um grupo, né, diferenciado, na época também não tínhamos tantas entidades estudantis, eram poucas, eram só 3, que era o CA, o PET e a empresa Júnior. Então, o PET, ele era uma possibilidade de bolsa, que para mim era importante. Então, eu tentei um processo seletivo em 2010.2, consegui êxito, né? Então, eu passei no processo e na época não era interessante, encorajado participar de mais de uma entidade. Então eu fiz a escolha de ficar no PET, escolha que eu não me arrependo, porque realmente se enquadrou melhor no meu futuro, né, que hoje eu sou docente. E então, em 2010.2 eu fiquei integralmente no PET e desenvolvi várias atividades ligadas ao PET, e foram atividades extremamente importantes para a minha carreira profissional. Eu era boa aluna, não vou negar, então eu era muito estudiosa, aluna destaque na turma, e o PET eu acho que incentivava muito essa manter, né, essas notas e você poder se diferenciar. Eu acho que era muito encorajado dentro do próprio grupo, porque já era um grupo
que tinha as suas afinidades e a gente parava para estudar entre um intervalo e outro, e isso também era muito, muito legal. Eu pude, ao longo do PET, aprender coisas que dentro da sala de aula não era passado, né? Como, por exemplo, programação, que era muito incentivado pelo professor Samuel. Então, eu comecei ainda no início da faculdade a estudar algumas linguagens de programação, C, Delphi e posteriormente Python. Isso foi me ajudando ao longo da minha graduação, porque eu pude usar desses conhecimentos em várias disciplinas e facilitou bastante para mim. Quando eu cheguei no quarto ano, no início do quarto ano, eu decidi que eu iria fazer mestrado, que era essa carreira que eu iria escolher. Então eu busquei a pesquisa, que era uma coisa que acabou ficando um pouco deficiente no período que eu fiquei dentro do PET. Eu atuava muito nos projetos de ensino e extensão, pouco na pesquisa. E aí, quando eu decidi que iria fazer mestrado e doutorado, eu ingressei na pesquisa. Então, a pesquisa também foi vinculada ao PET. Eu me tornei aluna de iniciação científica do professor Samuel. Então, peguei parte das minhas horas do PET e fiquei vinculada à pesquisa, onde eu trabalhava na pesquisa de trocadores de calor, que gerou o meu TCC e gerou também aí alguns trabalhos publicados, né, em revista, em congresso, e acabou facilitando aí o meu ingresso no mestrado. Durante o mestrado, né, a minha escolha pelo mestrado, ela já era certa, então eu só não tinha como certo onde eu iria fazer o mestrado. Eu lembro que eu tentei o processo seletivo na COP, no Rio de Janeiro, na Unicamp, em São Paulo, e aqui na UFC. Eu passei em todas as três e foi um período de escolha difícil, que eu não sabia para onde ir. Eu acho que eu também tinha um espelho muito forte no professor Samuel, que tinha feito Unicamp. Mas conversando com as possibilidades, né, e eu deslumbrei uma possibilidade muito boa de permanecer aqui na UFC, vinculada à área que eu já trabalho, que era modelagem e simulação, e com uma possibilidade de acelerar o processo. Então eu optei em ficar na UFC. Entrei no mestrado com a professora Luciana, né, orientada pela professora Luciana Gonçalves, e o professor orientado pelo professor Samuel. A minha pesquisa de mestrado foi na área de fermentação alcoólica. Então eu trabalhava na parte de simulação e otimização de processos, e ali eu comecei os meus estudos com modelos mecanísticos e com modelos de redes neurais, e segui o meu doutorado também com a professora Luciana e o professor Samuel no projeto vinculado à termoelétrica do PE100. E quando eu comecei, eu já sabia que esse projeto tinha data para acabar. Então ele tinha 2 anos e meio de duração, e esse era o período que eu tinha de bolsa, e era o período que eu ia ter de doutorado, que para mim foi muito bom, muito positivo, porque eu consegui fazer o mestrado e o doutorado em 4 anos, que seria o período destinado ao doutorado. Isso para mim foi muito importante no futuro, porque logo em seguida abriu um processo seletivo para professor substituto e professor efetivo, e se eu tivesse demorado os 6 anos tradicionais, eu não teria o doutorado para fazer e participar do edital de seleção. Então, para mim, acelerar esse processo foi muito importante. Então, a escolha de ter ficado na UFC, também não me arrependo. Acho que a formação que eu tive aqui, ela foi de qualidade, tanto quanto seria se eu tivesse ido para uma outra universidade de renome. Hoje, né, o programa de pós-graduação, ele tem conceito máximo na CAPES, o mesmo conceito que essas universidades têm, e eu fiquei em casa, né, com todo o aparato da minha família. Então, acho que foi um período mais tranquilo e que eu pude utilizar das vantagens, né, de estar em casa. Tem 3 projetos que eu guardo com muito carinho, que é o Proexacta,
o pré-engenharia e as organizações da Semana de Engenharia Química. Eu participei muito ativamente nesses projetos e eu acho que foram projetos que fizeram eu escolher como profissão a docência. Eu me identifiquei, eu me conheci nesses projetos, né? E eu lembro do que eu sentia quando eu entrava numa sala de aula, da alegria de ter aqueles alunos ali querendo absorver o meu conhecimento, de eu ter alguma relevância, alguma importância para aqueles alunos, de eu poder também interagir com pessoas. Eu acho que eu fui identificando ao longo dos anos que eu gostava muito dessa interação, e esses projetos, né, eu interagia diretamente com pessoas. O pré-engenharia também era um projeto de ensino para os alunos ingressantes do curso de engenharia em geral, e os eventos, né, que a gente promovia, que a gente organizava da Semana de Engenharia Química, também a gente trabalhava em equipe, a gente tinha que encontrar facilitadores, falar com esses facilitadores, tinha todo o formalismo, que eu acho que isso também foi muito interessante para o meu crescimento mesmo profissional, você saber como você se comporta com diferentes pessoas, né? A forma como você tem que falar, a forma que você precisa se apresentar, representar o PET, né? Você está ali na figura de um petiano, então a forma como você tem que se comportar. E isso foi, assim, muito importante para a escolha que eu fiz. Eu era professora, fui professora efetiva fixa do Proexacta durante os 4 anos que eu passei no PET, da disciplina de matemática. E a semana que a gente passava aqui, uma semana intensiva do pré-engenharia, também era muito bom, né, o contato que a gente tinha com os alunos ingressantes que depois iriam posteriormente fazer parte dos grupos PET, e todo mundo ficava amigo. Então eram projetos assim que foram projetos muito importantes para mim e que fizeram escolher a docência. Com certeza foi um divisor de águas para minha carreira. Eu comecei a trabalhar com a parte de modelagem e simulação, também incentivada pelo PET. O PET, como eu disse, tinham vários projetos vinculados à programação. Tinha o SAP na época, que tinha sido totalmente desenvolvido no Delphi. Tinham minicursos que a gente ministrava, que também era minicurso de programação. Então a gente começava com Pascal, depois ia para Delphi, e anos depois esse minicurso, né, foi levado para Python. Então, como petiana, eu comecei a estudar essas linguagens e despertou em mim, né, um gosto por essas linguagens de programação, por lógica de programação de uma forma geral. E quando eu fui fazendo as disciplinas e conseguindo linkar a programação aos processos químicos e físicos que eu estava estudando, então foi quase um parque de diversões, né? E foi um processo quase natural, eu dentro do PET, fazer iniciação científica com o professor Samuel, e como a área dele de atuação também era modelagem e simulação, foi com que ele fez o doutorado dele. Então foi um processo natural eu também migrar para essa parte, né? Como eu também mencionei, eu fazia a parte de simulação de trocadores de calor, que é uma disciplina que o professor Samuel ministra, que era chamada de Operações Unitárias 2. E nesse período que eu fui aluna dele, eu entrei na iniciação científica, então ele, eu acho que juntou o útil ao agradável, já que eu estava fazendo a disciplina, ele escolheu como o assunto, né, da pesquisa algo que eu estava ali aprendendo, e vinculou também a programação, porque ele sabia que eu tinha essas habilidades, né, eu já
era a professora dos minicursos que eram ministrados pelo PET, e assim eu iniciei a minha pesquisa. No mestrado, eu não tive dúvida alguma de que eu queria permanecer nessa área. Então, a professora Luciana gentilmente buscou uma pesquisa que eu pudesse integralizar esses meus conhecimentos em programação, e assim foi feito. Então, meu mestrado e meu doutorado foi integralmente de simulação, e quando eu terminei o doutorado surgiu uma oportunidade de eu entrar como pós-doc no Laboratório de Modelagem e Visualização 3D, que é o Lab 3D aqui da UFC. Então eu ingressei como pós-doc, fiquei lá desde então. Então eu entrei no laboratório em 2019, assim que eu finalizei o meu doutorado. No dia que eu finalizei meu doutorado, no outro dia já tinha recebido esse convite, então já iniciei o meu pós-doc. Lá é um laboratório, de soluções numéricas. Então a gente sai desde soluções micro a soluções macroscópicas. A gente tem desde a simulação molecular até a simulação de processo. E lá foi uma escola para mim, porque eu estava muito direcionada à simulação de processo, E hoje lá, apesar de ter passado por esses softwares, ter adquirido conhecimento nessas outras áreas de simulação, mas hoje, dentro do laboratório, eu sou voltada para a área de simulação de processo e para a área de inteligência artificial. A gente migra, claro, dentro do laboratório, dentro dessas outras sub-áreas. Os projetos de pesquisa geralmente envolvem desde a micro até a macro, até a simulação macro, e a gente permeia todas essas áreas de conhecimento, mas eu fico realmente orientando e coorientando a área voltada à simulação de processo e inteligência artificial. Mas de vez em quando eu piso meu pezinho na simulação molecular, na parte de dinâmica molecular, na parte de simulação de reservatório, porque a gente consegue migrar e incluir, essas áreas de conhecimento em projetos que nós desenvolvemos dentro do laboratório. Então seria basicamente isso. Eu acho que o principal conselho, e que eu sempre, quando tenho a oportunidade de falar para os meus alunos, eu falo, é vivenciar a universidade. A universidade não é só aquele momento de aula, aquela grade curricular, seguir passando nas disciplinas. É muito além disso. A gente, dentro da universidade, a gente tem muitas oportunidades. A gente tem várias entidades estudantis, várias ações de extensão, vários laboratórios de iniciação científica. Então a gente tem um mundo aqui dentro. E eu acho que a gente se limita muito quando a gente fica só dentro da sala de aula. A gente fica só sendo um aluno. E todo esse conhecimento, esse autoconhecimento, ele não é vivido. Porque foram nessas entidades estudantis, nessas experiências que eu vivi, que foi me moldando a ser a profissional que eu sou hoje, a fazer as escolhas que eu fiz hoje. Eu devo muito das minhas escolhas, da minha carreira profissional, de ser hoje docente, a essas experiências que eu tive fora de sala de aula. Dentro de sala de aula eu era uma boa aluna, mas fora de sala de aula eu pude me reconhecer como professora, pude exercitar a fala, esse domínio
esse controle que a gente precisa ter quando a gente trabalha com o público. Então eu pude praticar muito e é praticando que a gente aprende. Eu pude também ter a oportunidade de trabalhar com pessoas muito diferentes, que é isso que na nossa vida profissional vai acontecer, seja ela um concurso público ou uma empresa privada, mas você vai trabalhar com uma equipe diferente, com pessoas diferentes, que pensam diferente. Então, eu acho que você já vivenciar isso nesse período vai tornar você um profissional mais aberto a essas experiências, a essas realidades que vão acontecendo e saber como você deve se comportar quando você passa por situações pouco convencionais. Então, eu acho que a gente deve, experimentar o que a universidade tem a nos oferecer. E ela tem muito além das aulas teóricas, técnicas, que obrigatoriamente têm que ser cumpridas, né? Ela tem aí muitas entidades, tem o CA, tem grupos, tem projetos de extensão, tem vários laboratórios diferentes, com áreas diferentes. Então, você vai conseguir se encaixar em algo, se identificar em algo e vai ter também, acho que, essa rede de apoio, né? Que você vai conhecendo pessoas, criando afinidades e tendo ali um incentivo de vamos estudar junto, vamos fazer o trabalho. Então, acho que isso facilita muito ao longo da universidade e também a gente ter boas lembranças ao longo desses 5 anos, né? Porque eu, pelo menos, lembro com muito carinho do período que eu fui graduanda. E eu acho que tudo isso deve muito a essas experiências, né? Deve ser muitas experiências que eu vivi ao longo dos 5 anos. Vou falar de novo, se quiserem. Tá ótimo. Tá. Eu vou continuar. Pode continuar. Pronto. Ok. Aí tu edita, mulher. E acabou. Corta. Corta.